5 nesta manhã de quarta-feira. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Quadro Check-up no rádio de hoje recebe o Dr. Manassés Medeiros, médico especialista na família e na ultrassonografia. Dr. Colírio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Ele sorriu agora, rapaz. Ele abriu um sorriso, ele que até eu fiquei sorriu, encabulado, não, viu? Quem sorriu foi ele, né, Eu Geraldinho, não, né? você, Marcos. Bom dia, pessoal. Ficou animado. Como tava encabulado, aí agora abriu um sorriso. Os dois estão vermelhos aqui. Não, ninguém tá vermelho aqui, não. Ele tava se preparando para esse momento, hein, Tava, Geraldinho? Foi 15 minutos de preparação. Ele se preparando. Doutor Anderson me sugeriu agora chamar Doutor Ultrassom. Também vai, Acha viu? melhor Também que vai. Doutor Ultrassom, Doutor Colírio? Chamar de qualquer jeito eu atendo. É, né? Que bom que você atende, né, doutor? E ele realmente atende de verdade, viu, gente? Doutor Manassés, existem mitos e verdades sobre a ultrassonografia, o raio-x nesse caso? Existe, Marcos. A ultrassonografia, ela tem alguns mitos e algumas verdades. A principal é que levaria radiação, né? Você falou em radiografia. Radiografia, ela é um exame que leva radiação. São diferentes, né? O raio-x da O ultrassom, raio-x, né? popularmente conhecido como raio-x, e a ultrassonografia. O raio-x é um mecanismo que ele trabalha com radiação, serve para alguns estudos do corpo, e a ultrassonografia trabalha com ondas de ultrassom. E essas ondas de ultrassom não são radiação. Então, a ultrassonografia não teria prejuízo para o paciente, vamos falar assim, doutor, eu precisei realizar várias ultrassons ao longo da minha vida, eu vou ter prejuízo de gerar alguma doença em mim? Não. Agora, eu precisei realizar vários raio-x ao longo da minha vida ou várias tomografias. Sim, você pode ter prejuízo, porque tanto raio-x como tomografia leva a radiação. Agora, a pessoa tem que se preparar antes de fazer a ultrassom, nesse caso? Para alguns exames, sim, porque a ultrassonografia é um exame que tem um mundo, né? Você pode fazer ultrassom de quase todas as partes do seu corpo. Então, dependendo do segmento que você vai estudar, você vai precisar de um preparo especial, seja medicamentoso, um jejum. Então, se você quer fazer um ultrassom de abdômen, você vai precisar fazer um jejum de pelo menos 6 a 8 horas. É óbvio que tem particularidades para criança, particularidades para idoso. Vai precisar fazer um esvaziamento intestinal, vamos falar assim, né? Tomar um laxante na véspera, tomar simeticona para tirar os gases, porque gás é inimigo de ultrassom, não deixa passar adequadamente. Mas se você, por exemplo, vai fazer uma ultrassom de tireoide, você não vai ter preparo algum, né? Porque a tireoide ela é superficial, aqui na região do pescoço, aqui nessa baixinha que a gente tem, Geraldinho, então ela não tem preparo especial. Então, ultrassom transvaginal, você vai precisar também ajudar retirando os gases. Não precisaria fazer uma lavagem intestinal, né? Usar o laxante, mas precisaria pelo menos tomar a simeticona, porque os gases intestinais, quando ficam ali ao redor do útero, eles também atrapalham. Então, dependendo de cada segmento do corpo que você vai estudar com ultrassom, pode ter um preparo. Mas isso aí, quando você vai marcar seu exame, a clínica, lá no caso do Instituto Penedo, sempre vai orientar o paciente quanto ao preparo adequado. Aqui no Facebook, o nosso ouvinte Renata pergunta o seguinte, ela disse que está grávida de 2 meses, né? E quer saber quando deve ser a primeira ultrassom dela, da gravidez. Geralmente o paciente ele fala em ultrassom por meses, né? A paciente mulher, né? Médico só raciocina em semanas. Eu até brinco com isso porque a mulher geralmente raciocina em meses, mas médico só raciocina em semanas. Então, geralmente quando a mulher descobre a sua gestação, ela costuma descobrir quando atrasa o ciclo seguinte. Então ela já está pelo menos há 4 semanas grávida. Esse é o padrão. Por quê? Porque quando ela descobre é quando o ciclo do mês seguinte, olhando aqui para a Joelma está relembrando os tempos dela, os tempos áureos de mamãe. Então, naquele tempo já existia já ultrassom? Aí, Joelma, aí jogou a sua idade lá pra cima, Joelma. Como é que pode, né? Então, quando ela descobre, geralmente já está a partir de 4 semanas. Tem mulheres que descobrem antes? Tem, porque às vezes ela nota tanto a diferença corporal antes do ciclo chegar que ela costuma fazer. Mas geralmente ela descobre a partir de 4 semanas e a primeira ultrassom seria recomendado ali entre 6 e 8 semanas para ser realizada a primeira. E ela pode realizar quantos ultrassons na gravidez? Não tem limite. Como eu falei, é um exame isso, que então, ele não... No caso, então, isso é um mito, então, né? Isso, não tem limite de ultrassom na gestação. A ultrassom ele é um exame que ele é feito conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Então, por ele não ter malefício por radiação, não é à toa que ele é feito em gestante, por exemplo. Então, existe sim protocolos de fazer tantas ultrassons no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre da gestação, mas não há um limite. Vamos dizer que você tem uma gestação de alto risco e que você acaba fazendo 10, 15 ultrassons ao longo da gestação. Por quê? Porque você está sempre vigiando o seu bebê ou condições que possam afetar a sua gestação, para ter
uma tendência maior de que tenha um parto saudável com menos riscos. Então, a ultrassom médico vai solicitar quando ele achar necessário. Mas qual o ideal? De quantas vezes na gestação, por exemplo? O ideal é fazer as morfológicas, certo? Porque as morfológicas, elas são ultrassonografias que elas investigam, a princípio, malformações, né, que o feto possa ter. Ele tem um problema renal, ele tem um problema no membro, ele tem uma hidrocefalia, então ele tem problemas estruturais que às vezes você consegue intervir hoje com a tecnologia até intraútero, né? Ou se programar para quando ele nascer, você ter um suporte maior, vamos dizer assim, no hospital que você vai ter. Vamos dizer que você identificou no primeiro trimestre que já há indícios de que aquela criança possa ter síndrome de Down ou outra síndrome. Falei a de Down porque é a mais conhecida no termo popular, mas existem outras síndromes e você acaba tendo um acompanhamento diferenciado, tanto durante a gestação como depois. Então, a morfológica do primeiro trimestre já ajuda a fazer essa triagem, essa investigação se há sim esses indícios que essa criança possa ter alguma síndrome genética, né? Mas tem a morfológica também do segundo trimestre e tem as obstétricas normais para avaliação do protocolo padrão. Então acaba que muitas vezes a mulher, em média, ao longo de uma gestação de baixo risco, vamos falar assim, se ela tiver como bancar, porque muitas vezes o SUS não dá, e a gente sabe isso, as morfológicas, por exemplo, o SUS não dá, não está lá. Então vai depender de município para município se ele vai dar. Mas se ela conseguir arcar com o custo, ela vai fazer numa gestação de baixo risco ali na média de 6 a 8 ultrassonografias ao longo de uma gestação. Mas isso pode variar conforme o risco da gestação que ela tem. Pegando aqui o gancho aqui da pergunta do nosso ouvinte, né? Existe casos, certamente, de que as mulheres não realizam nenhuma ultrassom na gestação. Isso é muito arriscado, não realizar ultrassom? Demais. Porque ele é um exame que auxilia o médico na tomada de decisão. Como é um exame que não é invasivo, é um exame que só traz benefício tanto para a mãe como para o médico em ter informações sobre como é que está a saúde da criança. No momento que você não realiza, é como se você estivesse fazendo um voo às cegas. Você citou, Marcos, quando estava vindo aí do Rio. O avião deu uma turbulência, você se aperreou com a mulher gritando perto de você, né? Você imagina que você está num voo às cegas, vamos assim falar. E isso é uma turbulência muito grande. Muitas vezes, ao longo da gestação, ela pode ter sintomas que já sejam até indícios de que ela possa abortar e ela não sabe, ou que às vezes ela tem uma surpresa com um problema que a criança teve e que ela poderia até ter tido uma intervenção e evitado ao longo da gestação. Então você passar uma gestação inteira sem fazer uma ultrassonografia, se confiando apenas em exames de sangue e nos sinais que o seu corpo possa ter, é muito arriscado. Porque hoje a gente é submetido a toxinas, envenenamentos, substâncias industriais que afetam a saúde da mulher e a saúde da criança. Então é importante que ela tenha sempre uma avaliação, tanto de exames laboratoriais, como também de exames de imagem, para ter uma gestação segura. O ouvinte quer saber o seguinte, existe ultrassom da tireoide aqui em Caicó? Sim. É uma das ultrassonografias mais realizadas na cidade. Vocês realizam no Penedo também? Isso, no Instituto Penedo a gente realiza a ultrassonografia de tireoide. Que basicamente a ultrassonografia de tireoide ela é mais focada no público feminino. Geralmente até uma brincadeira que eu faço com algumas pessoas que trabalham comigo na sala, que eu costumo dizer, quando chega um pedido de tireoide para homem, é difícil a gente encontrar alguma coisa, principalmente se não teve uma avaliação médica adequada. Agora, quando chega para a mulher, principalmente uma mulher de meia idade, depois dos seus 40 anos, a chance da gente encontrar nódulos é muito grande. O público feminino ele é mais afetado, então não necessariamente o nódulo é câncer, mas que a gente costuma encontrar na tireoide muitos nódulos. Isso aí é uma realidade. Então, a gente vê na tireoide o tamanho, formato, a textura, e a gente consegue dizer se ela tem sinais de doença. E a questão principalmente das nodulações, né? Que às vezes é comum a gente encontrar 4, 5, 6, eu já cheguei a encontrar mais de 10 nódulos numa tireoide. E às vezes a tireoide fica bem aumentada por causa disso e pode ter uma outra doença associada além do nódulo. Vamos dizer que ela tem um hipertireoidismo, um hipotireoidismo associado a isso. Tem mais perguntas? Bom dia. Meu amigo, pergunta aí a ele. Porque faz muito dias que eu vivo com a minha barriga inchada, não é? Foi inchada. Pergunta a ele qual é o exame que eu... Barriga inchada, e aí? A ultrassom ajuda? A barriga inchada, eu costumo dizer que um diferencial de que a gente tem lá no Instituto Penedo é porque a gente faz o atendimento clínico de medicina de família, indica a ultrassonografia mais direcionada para o problema dele. Porque muitas vezes o que é que a gente pega na prática quando está fazendo uma agenda de ultrassom? São pedidos inadequados, que não vão resolver aquele pedido do paciente.
não vão resolver aquela queixa, aquela angústia que o paciente tem. Então, quando a gente acaba realizando a consulta e acaba realizando o exame, a gente indica o melhor exame para ele, porque a gente tem conhecimento do que o exame pode trazer a mais para o nosso raciocínio clínico. Quem dá o diagnóstico é o médico, não é o exame. Então, o exame ele é complementar. Então, muitas vezes o paciente, por conta própria, acaba tendo uma queixa de eu estou com a barriga estufada, estou com a barriga inchada, e vai fazer uma ultrassom de abdômen. Na grande maioria das vezes não encontra nada. Então, o ideal é que você, tendo esse sintoma, você passe por uma avaliação médica, porque muitas vezes pode ser sintomas de um excesso de acidez estomacal, ou você está com um excesso de gases presos no seu intestino e fica sentindo esses sintomas. Então, o ideal é passar por uma avaliação médica e ele decidir se vale a pena ou não, para o raciocínio que ele está pensando para a senhora, se ele vai fazer uma ultrassom de abdômen ou não na senhora. Bom dia, estou com 18 semanas. Até com quantas semanas posso fazer a morfológica do segundo trimestre? Ela está dentro do período de fazer. Então, geralmente até 21 semanas, antes de encerrar as 22 semanas, ela poderia realizar. Então, 21 semanas e 6 dias, né, que a gente costuma falar na medicina. Então, ela está ali no período de realizar a morfológica do segundo trimestre. Mas é importante que ela atente para o período e para a marcação do exame. Porque a morfológica do segundo é um dos exames mais importantes dentro da obstetrícia. Ela vai fazer um rastreamento de todos os sistemas do bebê, do feto, né? E também encontrar até malformações. Então é um exame demorado e é um exame que é de suma importância para a avaliação de saúde da criança. Qual é a ultrassom que você sabe o sexo do bebê? No caso da morfológica, não? O sexo do bebê, ele não é a prioridade no exame da morfológica. Ele é um apelo social, cultural que se tem de saber o sexo. Então, na morfológica do segundo trimestre, já é meio que obrigatório, já é obrigatório a gente colocar o sexo, porque ele vai investigar sistema por sistema, inclusive o sistema urinário reprodutor. Então, ele vai ter lá descrito o sexo. Nas outras ultrassons, não é comum os médicos colocarem o sexo, por questões já culturais, judiciais envolvidas, né? Porque muitas vezes a família precocemente quer saber o sexo. E lembrar, o órgão genital está em desenvolvimento. Então, às vezes, está naquela indefinição. Se está formando uma vagina, a vulva, né, a parte externa, ou se está formando um pênis. Porque está naquele processo de transição. Então, quando a mãe, precocemente demais, ela quer saber isso, então há a chance maior de risco de errar. De pressionar o médico, e o médico dizer, vai ser um menino ou vai ser uma menina. Mas, geralmente, após a 12ª, 14ª semana, já é mais tranquilo dar essa informação. É óbvio que na 18ª, 20ª semana, isso se torna bem mais fácil. Agora que essa ultrassom é a mais emocionante de todas, né? É a mais emocionante porque tem a questão do que a família, da expectativa familiar, né? A família quer saber se é um menininho ou se é uma menininha que está vindo. Até para se programar com enxoval, se programar um contexto de vida. Então, ela tem um apelo social grande. A ultrassom é só para gravidez? Não, a ultrassom ela tem, não sei se vocês viram, falando um caso bem recente agora, né, porque passou agora esses dias nas redes sociais, por exemplo, o ex-presidente foi operado, fez uma cirurgia extremamente complicada, uma cirurgia extremamente invasiva, abdominal, uma laparotomia exploradora com manipulação cirúrgica. E acho que foi ontem ou foi antes de ontem, um dos vídeos divulgados era uma médica ultrassonografista na beira-leito, realizando uma ultrassonografia nele. Inclusive, quando apareceu rapidamente, em alguns momentos, a imagem da tela, eu já vi o protocolo que ela estava realizando. Então, ali, eu sabia mais ou menos o que é que ela estava pesquisando nele. Por quê? Porque a gente tem um olhar profissional. Então, por exemplo, na situação dessa, teve utilização, além de outras inúmeras utilizações, né? Suspeita de cálculo na vesícula, cálculo nos rins, doenças de depósito hepático, né, no fígado, seja doença de depósito, como também seja a famosa gordura no fígado, né? Cistos renais, tumores dos mais variados órgãos, né? Crescimento anormal dos órgãos, falando aqui em abdômen, né? Quando vai para a tireoide a gente já comentou, além de outras utilizações, né? Pode fazer, por exemplo, ultrassom de pele, que não é comum a gente fazer no interior, porque depende do equipamento e depende também do profissional que deseja fazer aquele ultrassom. Mas na capital já é uma realidade, ultrassom dermatológica, principalmente quando se fala em preenchimentos. Mas também, que é muito comum a gente fazer no interior, ultrassom de articulação, ultrassom de ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, quando você está com aquelas dorezinhas da idade, né, Marcos? Você aí foi jogador de futebol, deve saber. Eu era um craque, inclusive, lá em Jardim do Solidão, né? Fazia muitos gols. Muitos gols. Então, assim, tem utilização bastante. Pronto. Você que gosta de futebol, você viu que e você é flamenguista, você viu que recentemente o Flamengo anunciou
a compra, né, a utilização, não sei se é a compra ou só um comodato, de um aparelho de última geração de ultrassonografia para fazer diagnósticos precoces e um melhor acompanhamento dos atletas para investigação, por exemplo, de lesões musculares. Então, o atleta hoje joga aqui, sai com a dor, às vezes já é substituído, tem uma suspeita de uma lesão muscular. No outro dia ele faz o exame de ultrassom. Então, nesses últimos dias você viu nas mídias, por exemplo, do Flamengo, que eles estavam anunciando que no dia posterior o exame de ultrassonografia não detectou. Porque antes eles faziam o quê? Geralmente já ia direto para a ressonância. Então, você tendo um aparelho moderno, com um transdutor com uma frequência alta para investigação de músculos e um aparelho adequado, com software adequado, você consegue ver o músculo perfeitamente, sabe se ali houve um rompimento de fibra. Aí você vai classificar a lesão. Se é uma lesão leve, se é uma lesão moderada, se é uma lesão grave, já planeja tratamento. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Doutor, eu tenho 62 anos. Eu tirei nódulos benignos. Gostaria de saber se eles podem voltar. Eu faço acompanhamento, não tomo hormônio, tá tudo ok. Eu queria saber se os nódulos poderiam voltar. Pode voltar? Ela não falou nódulo de quê, né? Mas, assim, suspeito que ela esteja falando de tireoide. A tireoide, dependendo do nódulo que você tem, ela usa um sistema de classificação, que é o TIRADS. E esse sistema de classificação, quanto maior a numeração, maior a suspeita de um nódulo ser maligno. Então, quanto maior o número do TIRADS, vamos dizer que seja um TIRADS 5, maior são as chances de você ter um indicativo de biópsia. Então, a gente une a classificação das características que a gente vê na imagem do nódulo com o tamanho do nódulo. E a partir dali você pode ter a indicação de fazer uma biópsia. Você realizando a biópsia, dependendo do que venha, aí o médico pode indicar você retirar ou uma parte da tireoide ou você retirar a tireoide como um todo. E quando você retira a tireoide, a sua produção de hormônio despenca. Então é comum, por exemplo, quem faz a tireoidectomia, que é a cirurgia de retirada de tireoide, seja por nódulos ou outro motivo, ter que fazer reposição hormonal dos hormônios tireoidianos. Mas se você retirou uma parte da sua tireoide, tirou aqueles nódulos que tinham características ruins, que poderiam malignizar ou que já eram malignos, aí tem que ver o que sobrou da sua tireoide, né? Se o outro lado da tireoide, se você tirou uma parte, se o outro lado da tireoide também tem nódulos, para saber se pode aqueles nódulos evoluírem. Mas se você retirou a tireoide toda, geralmente existem os protocolos de acompanhamento, como qualquer tipo de câncer. Você fica fazendo exames rotineiros para saber se, por exemplo, quando você tirou a sua tireoide, que não tinha nenhum órgão ao lado acometido, mas que deu micrometástase. Então, os exames de acompanhamento posterior é justamente para isso. Tirei a tireoide, estou curado. Ou qualquer outro órgão que tenha câncer. Por que é que vem os exames depois? Porque às vezes você tirou o órgão, a sua tomografia, a sua ressonância não viu câncer se espalhando. Mas por quê? Porque ele era microscópico. As células já tinham se espalhado. E com o passar dos meses, aquelas células crescem. Aí começa a aparecer outras lesões cancerígenas. Então daí a necessidade do acompanhamento quando você retira algum órgão, principalmente pela questão do câncer. Tem mais perguntas, bom dia. Doutor Manassés, bom dia, e Marcos também. Doutor Manassés, eu também gostaria de saber, depois da retirada da vesícula, preciso de fazer reposição de vitaminas. E aí, precisa? Geralmente não. A vesícula é basicamente um órgão de armazenamento. A bile é produzida no fígado, ela desce pelos os canalículos biliares, né? Enche a vesícula e conforme a gente se alimenta, essa bile que é produzida, ela é liberada para participar da digestão. E a função dela, vamos falar assim na forma popular, é como se a bile fosse um detergente. Ela se mistura com a gordura quando você se alimenta e ela emulsifica. Ela divide a gordura em várias gotículas menores para que assim as enzimas digestivas que digerem gordura ajam de uma forma mais eficaz. Então quando você retira a vesícula, você perde só esse armazenamento. Então por isso que é comum, é uma das sequelas, entre aspas, né? Como fica seu intestino depois que você retira a vesícula. Quem já retirou a vesícula aí, provavelmente vai estar me escutando e vai estar se identificando, que é o fato de você às vezes comer uma comida mais gordurosa e ter diarreia em seguida. Seria uma esteatorreia, porque a gordura passa direto, tem uma má digestão, porque não tem essa emulsificação da gordura pela bile adequadamente, e você costuma ter diarreia quando exagera no consumo de carboidratos e de lipídios, que são as gorduras. Então quando você retira a vesícula, você não tem déficit nutricional. Você só tem esses efeitos de você não ter uma liberação programada da bile bem certinha.
Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma ultrassom de abdômen superior ou de abdômen total, por que é que a gente pede para o paciente estar em jejum? Justamente para a vesícula encher. Então a gente pede que ele tenha 6 a 8 horas de jejum, porque ela enche. Se você se alimentar e for fazer um ultrassom, a vesícula vai estar vazia. Aí a gente vê aquele saquinho murcho, com pouca bile. Aí daquela forma a gente não consegue dizer se tem um cálculo, se tem um pólipo, que pólipos podem virar câncer de vesícula. Então ela tem que estar cheia. Ela estando cheia, a gente vê isso. Então, assim, é bem comum a gente pegar no dia a dia, eu já peguei alguns casos, tem a vesícula bem cheia, que é o adequado, você avalia bem, você encontrar pólipo, você encontrar cálculo e você encontrar complicações disso. Por exemplo, um cálculo impactado dando uma colecistite, que é a inflamação da vesícula. Então, que já é uma situação que tem que ter um tratamento bem mais cuidadoso, porque você pode evoluir até para uma perfuração da vesícula. Então, existem situações de complicações que a gente pega muito no hospital em virtude do que é o que o livro mostra. Tantos por cento vão complicar. Não é o comum, mas tantos por cento vão complicar. E essas complicações a gente pega no dia a dia. Dr. Manassés Medeiros, ele é médico especialista na família e ultrassonografia, atende no Instituto Penedo, na Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9103-8668. Doutor, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos. Só informando ao pessoal que o Instituto Penedo fica aqui no bairro Penedo de Caicó, certo? Vizinho ali é o antigo Senac. E teve alguma dúvida sobre atendimento clínico, teve alguma dúvida sobre realização de ultrassonografia, pode ter certeza que lá no Instituto Penedo você será bem atendido. Só ligar, botar @Instituto Penedo que você vai ser direcionado e as meninas da recepção vão te informar com o maior prazer as formas de atendimento no Instituto Penedo e os profissionais que lá atendem. Obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia. 8h20.